Falaremos agora sobre a energia e a transformação da matéria, a energia envolvida nas transformações da matéria. E o ramo da química que se ocupa em explicar essa energia é a termoquímica, tá? Então, termoquímica é o ramo da química que explica a energia envolvida nas transformações da matéria. Quando eu falo transformação da matéria, eu estou falando também de mudança de estado, tá? Eu não estou falando apenas de transformação química. Ocorre perca ou ganho de energia também quando a matéria sofre uma transformação física. E aí eu trouxe aqui a mudança de estado de uma substância, certo? As mudanças de estado. Quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, ocorre a fusão, ela precisa ganhar energia, tá? Veja que as moléculas antes que estavam paradinhas, elas passam a se movimentar. Quando a matéria ela passa do estado líquido para o estado de vapor, elas precisam ganhar mais energia. Para que essa mudança aconteça, elas precisam ganhar mais energia. Veja que antes elas estavam apenas vibrando, né? Que eu tenho as moléculas vibrando, e aí elas passam a vibrar e a se movimentar aqui nesse estado. A inversão disso aqui, tá? O que vai acontecer? Quando a matéria ela passa do estado gasoso para o estado líquido, ela perde energia, ela precisa perder energia para que ela mude, certo? De estado aqui do gasoso para o líquido. Aí elas vão estar, né, se movimentando menos em relação ao estado gasoso. E se for o inverso, se for do estado líquido para o estado sólido, ela vai perder mais energia também para que isso venha acontecer, certo? Então, se a mudança for direta do estado sólido para o estado gasoso, quer dizer que eu vou precisar de mais energia ainda do que se eu tivesse aqui, ó, que passar pelo estado líquido. Então, a mudança de estado aqui do estado para gasoso precisa de muito mais energia do que a mudança de estado do sólido para o líquido, tá? Tá, e se for o inverso? Se for na ressublimação, né? Aqui tem sublimação, mas é ressublimação. Eu vou perder mais energia do que se eu passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando eu passo do estado sólido para o estado gasoso, eu absorvo energia, né? A matéria ela absorve energia. E se for do estado gasoso para o estado sólido, ela vai estar liberando energia, ok? Então, vamos para a próxima tela. E aí, entram dois conceitos que, como é que eu posso dizer? Definem, tá? O que nós acabamos de falar. Quando a matéria, ela absorve energia, eu tenho o que a termoquímica chama de endotérmico, tá? Reações em que há absorção de energia. E aí eu vou ter aqui, ó, o cozimento dos alimentos, é um dos exemplos. Eu coloquei aqui o gelo derretendo. Quando o gelo está derretendo, ele está absorvendo calor, está absorvendo energia, ok? Então, endotérmico é quando as reações ou os processos de mudanças, né, de estado, eles absorvem energia. E quando que é exotérmico? Exotérmico é quando libera energia, certo? E aí eu dei o exemplo da queima da vela, eu coloquei aqui a queima de um papel para que vocês pudessem estar associando. Toda queima, ela libera energia, certo? Na próxima tela, então, a gente vai falar de entalpia. O que é entalpia? Entalpia nada mais é que é energia, tá? Energia ou entalpia é a energia absorvida ou liberada numa reação ou mudança de estado, quando os reagentes e os produtos são comparados sobre uma mesma pressão. Então, para medir a entalpia, eu tenho que ter tanto os reagentes quanto os produtos numa mesma pressão, tá? Submetidos a uma mesma pressão. E aí, como é que eu calculo essa entalpia?
ou represento pela letra H, e a variação de entalpia, porque eu vou ter uma entalpia de reagente e entalpia de um produto. Então, eu tiro o final menos o inicial. Então, eu vou ter a variação de entalpia, ou seja, o quanto foi liberado ou o quanto foi absorvido naquele processo, certo? Então, variação de entalpia é a entalpia dos produtos, o valor da energia dos produtos, menos o valor da energia dos reagentes, certo? Se esse valor de entalpia, tá, de variação de entalpia, ele for menor que zero, tá, ele for negativo, significa que houve liberação de energia, certo? Libera. E se por acaso esse valor for positivo, for maior que zero, significa que houve a absorção, absorve, piorou. A absorção de energia, a minha reação foi endotérmica, certo? Na próxima tela, então, eu trouxe aqui um diagrama para que vocês pudessem estar observando o gráfico da decomposição do óxido de mercúrio. Aí a gente vai ver aqui, ó, no início eu tenho o óxido de mercúrio, que é o meu reagente, e o meu produto final é o mercúrio e o oxigênio. Então, o que que eu observo aqui? Para decompor o mercúrio, eu preciso que absorver 90,7 kJ, tá? Isso quer dizer que eu preciso de energia. Eu preciso fornecer energia para o sistema, ok? Veja que os meus reagentes, ele tem energia baixa. Para que o produto seja formado, então eu preciso de energia porque ele tem uma energia maior, tá? Observe aqui o gráfico. Então eu preciso fornecer energia para que esse produto final ele aconteça. Na próxima tela aqui, o que é que eu tenho? A combustão do etanol, ou seja, a queima do etanol. E como eu falei, toda queima ela libera energia. Então vamos aqui, ó, aqui a fórmula do etanol, mais oxigênio, tá? Porque sem o oxigênio não vai haver a queima. Vai então liberar, ó, a reação do etanol com o oxigênio libera aqui essa quantidade de energia. 1.371 kJ. Isso quer dizer que a minha reação foi exotérmica. Eu liberei energia. Eu não, né? O etanol, ele liberou energia, formando quem? O CO2 e o H2O, o dióxido de carbono e água. Então, veja, aqui o meu produto, ele tem uma energia maior. Perdão, gente, o meu reagente, ele tem uma energia maior. Enquanto que o meu produto, o que eu formei, que eu produzi, ele tem uma energia menor. Então, para onde é que foi o restante dessa energia? Foi liberada, tá? Então, exotérmica, foi liberada. Na próxima tela, o que é que eu tenho aqui? Entalpia padrão. O que é entalpia padrão? É entalpia determinada em condições específicas. E quais são essas condições? 25 graus, 1 atm se for gases e 1 mol por litro se tiver em solução. E aí a representação da minha entalpia padrão é dada por ΔH0, é a variação da minha entalpia padrão, tá? Aqui seria, ó, H0 porque eu tenho condições específicas para determinar essa entalpia, essa energia, ok? Na próxima tela, a gente vai falar sobre entalpia de formação. O que é entalpia de formação? É a energia, tá? É a energia que ocorre no processo de formação de uma substância composta. Como assim, Pro? Para formar uma substância, eu vou estar precisando juntar, tá? Elementos. Esses elementos, eles vão se ligar. E aí, essa ligação, ela provoca uma estabilidade. Isso significa que o reagente, ele tem menos energia do que os produtos, porque quando eles se ligam, eles ficam estáveis, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, na formação da água, o hidrogênio se liga com o oxigênio, ó, liberando essa quantidade de energia aqui e formando quem? A água, certo? Aí eu tenho aqui a entalpia, tá? De formação de algumas substâncias. Tem do hidróxido de cálcio, do carbonato de cálcio,
do dióxido de carbono e da água, certo? Lembrando que para determinar eu preciso de condições padrões. E aí nem sempre, por exemplo, aqui ó, a formação da água tá menos de 286 e aqui tá quanto? 241. Significa que as condições em que essa água aqui foi medida, a entalpia de formação, é diferente dessa outra aqui, certo? Então, é isso. É importante vocês estarem analisando essas questões de padrão, tá? E qual é o meu padrão? Qual é o padrão que está sendo utilizado ali na situação? E aqui eu quero que vocês entendam nessa tela o que é entalpia de formação, tá? Quando uma substância ela é formada, então ela vai estar liberando determinada quantidade de energia. E aí eu tô falando aqui para a formação das substâncias compostas. Aí eu vou passar para a próxima tela, onde a gente vai falar sobre a entalpia de combustão, ou seja, a queima de um combustível. Quando um combustível queima, né, quando ocorre a combustão de uma substância, essa combustão, ela sempre vai estar liberando energia, como eu falei. E aí, quanto maior for a quantidade de energia da minha combustão, significa que mais eficiente é aquele combustível se eu quiser utilizar ele como um combustível, tá? Eu fui redundante agora. Mais eficiente é a minha substância se eu quiser estar utilizando ela como combustível, certo? Então, aqui eu vou ter o gráfico da queima do metano. Deixa eu riscar aqui. Queima do metano, tá vendo? O metano, ao queimar, né? Ao entrar em contato com o oxigênio, ele queima e libera aqui, ó, 802 quilocal de energia. Como é que você sabe que tá liberando? Olha o negativo aqui, ó. O negativo libera. Além do próprio gráfico, que a seta é para baixo. Então, significa que tá, ó, liberando energia. Se tivesse subindo, estaria absorvendo, certo? Aí eu tenho aqui o acetileno, eu tenho o etano, eu tenho o etanol, o hidrogênio e o metanol. Dentre esses aqui, qual deles é o melhor combustível? Qual deles eu posso estar aproveitando melhor em termos de energia? Aí a gente vai observar os valores, ó. O etano, ele libera 1.558 quilojoules de quilojoules. Já o etanol, ele libera 1.366. Então, de todos, o etano, ele libera mais energia e o etanol é o segundo maior aqui, certo? Então, entalpia de combustão se refere à liberação de energia quando uma substância ela é queimada. E é isso, turma. Nas próximas aulas falaremos da lei de Reis, tá? Eu vou preparar algumas atividades para que a gente possa estar praticando esses conceitos aí. Bons estudos!